Uma dica que eu dou para vocês aí, quem ficou realmente de exame, não sei se eu tenho colegas aqui que tá, né, lá no exame, leia o exercício, porque eu errei exercício lá porque eu não li o enunciado, por mais chato que seja, né, dá uma lida no enunciado para ver o que tem aqui nesse troço. E algumas questões aqui estão com a resposta, mas só a resposta não interessa, porque tem que saber como que eu chego nela. Então vamos lá. Considera a função do custo CQ 2Q ao quadrado mais 50Q mais 300. Tá. Onde Q representa a quantidade de itens produzidos, podemos analisar como o custo total de produção varia com a mudança na quantidade produzida. A derivada dessa função CQ nos dá a taxa de variação do custo em relação à quantidade de itens, conhecida como custo marginal. O custo marginal é um conceito econômico crucial que indica quanto custará aproximadamente para produzir uma unidade adicional. Bom, calcule a derivada de C em Q igual a 10. Ó, eu tô aqui, galera. Q igual a 10. Eu vou grifar, velho. Melhor. Mas ele tá falando, ó. Ó o comando que ele deu. Calcule. Para determinar a taxa de variação do custo em relação à quantidade produzida nesse ponto. O que para mim é a quantidade de peças. Essa questão é bem fácil, tem que caiu lá, tem que marcar gol, não tem o que fazer. Então, ó, C de Q, vou só copiar a fórmula aqui, C de Q é igual 2Q ao quadrado mais 50Q mais 300. Ótimo. Então ele está falando ali, calcule a derivada do C de Q. Então vamos calcular a derivada disso aqui, ó. A derivada eu vou indicar por linha. C, linha de Q. Igual. Quando eu vou derivar uma equação, o expoente aqui, ó, ele cai e eu faço menos 1 nele. Então, quando ele cai, eu vou ficar com 2 vezes 2 aqui, ó, que é o expoente que caiu, Q elevado a 2 a menos 1, que é 1, mais 50Q, não tem nada, mas é elevado a 1. O 1 cai. Vou ficar 1 vezes 50 vezes Q elevado a 1 menos 1, que dá 0. E a derivada de uma constante é 0. Então, o mais 300 aqui eu nem preciso repetir, poderia colocar como mais 0, porque é uma constante. Beleza. Então, a derivada da constante é 0, a derivada dos outros eu vou caindo com o expoente. Beleza. Dito isso, a gente vai fazer o C'Q é igual a 2 vezes 2, que dá 4Q, mais 1 vezes 50 dá 50. Lembrando que Q elevado a 0 aqui, qualquer número elevado a 0 vale 1. Né? Se eu levar 1000 elevado a 0, vale 1, exceto 0. Então eu colocaria 50 vezes 1, que dá o próprio 50, nem vou pôr aqui, mais 0, que zerou. Então essa é a minha derivada do C'Q, derivada aqui do custo, custo, né? Sei lá. Custo de produção. Então, ele falou que ele quer o Q em 10. Então agora eu vou pegar o Q igual a 10 e vou jogar lá dentro do lugar do Q, ó. Vou colocar em outra cor. Pronto. Então eu vou ter o quê? C'Q igual a 4 vezes 10 mais 50. 4 vezes 10 dá 40, mais 50. Isso tudo deu 90. Logo, é a alternativa E, né? Indica que o custo de produção está aumentando em 90 unidades em Q igual a 10, né? Aqui diria que está diminuindo. Para estar diminuindo, seria negativo o meu resultado. O resultado
teria que ser menor que zero, né? Negativo, vamos colocar. Então, por isso não é AB. Porque aqui estaria diminuindo, para eu estar diminuindo, meu resultado tem que ser negativo. Então tá fora essa questão. Por isso que ela está aumentando. Meu C', deu positivo, deu maior que zero. Então, questão relativamente fácil, tranquila de fazer. Essa daqui, pessoal, leia o exercício. Essa foi justamente que eu errei lá. Não li e acabei errando. Sei lá, eu não sei porque que eu assinalei aí errado, mas nem lembro o que eu fiz lá na prova. A derivada de uma função de variável num ponto específico, x igual a a, apresenta a taxa de variação instantânea da função naquele ponto. Em outras palavras, ela indica como a função muda à medida que a variável independente varia, refletindo a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto. Olha só a dica que ele deu. No ponto A, f de A. E o f de A aqui, ó, que ele está colocando, é a mesma coisa de f que eu só troquei a letra, seria o f de x. E o meu f de x, ó, no plano cartesiano, né? O f de x ele deu, ó, considere a função x ao cubo no valor f'2, só que ó, o 2 é meu x. Então, o que eu vou fazer a primeira coisa, ó, f de x meu seria igual a x ao cubo. Só que ele pôs um valor aqui, ele pôs valor 2. Então eu vou pegar esse 2 que está aqui dentro do parênteses e colocar dentro do x, simplesmente isso. Então aqui, ó, me daria f de 2 igual a 2 ao cubo. E 2 ao cubo é o f de 2, ou y, né, tanto faz, ou f de a aqui, que eu estou calculando, daria 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 ao cubo dá 8. Então, só de eu fazer isso lendo, ó, eu já matei que no ponto A, vírgula, o f de A é 8. Eu já calculei, certo? Então, ó, ele fala que no início do exercício, ó, a derivada de uma função de uma variável em um ponto específico, x igual a representa a taxa de variação. Então, ó, ele está perguntando qual o valor de f' de 2. E ele colocou o quê? A reta tangente, ó, inclinação da reta tangente. Para eu calcular a inclinação da reta, eu tenho que fazer a derivada, né? E além da derivada, ele perguntou o ponto que seria no valor y. Então, além do x, ele quer o valor y. O valor y é esse 8. Então, eu já calculei aqui o segundo valor, que seria 8, que era simplesmente colocar o 2 no lugar do x. Baseado nas informações do que o exercício me falou aqui em cima. Então, ó, o A tá errado, porque já deu 2,2. O C tá errado. Eu ficaria com a D ou ficaria com a B, né? Então, vamos lá. Eu vou calcular o f' de x agora, que é o que ele me pediu. F' de x igual a x ao cubo. F' de x, eu vou cair com 3, não podemos esquecer disso. E vou fazer menos 1 lá em cima. Então eu vou ter 3x ao quadrado. Calculei a derivada, vamos colocar no lugar do x aqui, ele falou que vale 2. Vamos colocar o 2 no lugar do x para a gente calcular, enfim, a inclinação da reta tangente, que é a própria derivada. Então, f' de x é igual a 3 vezes 2 ao quadrado. Meu f' de x vai ser 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, alternativa certa, B, né? 12 seria a minha inclinação da reta no ponto x2
y8, porque o x ele me deu e o y eu calculei, ó. O y meu tá aqui e o ponto x tá aqui. Então eu fiquei com um par ordenado 2,8 e uma inclinação de 12, calculada através da derivada, só baseando no que o exercício falou. Por isso que eu estou falando para vocês, leiam o exercício. Se não ler aqui o que ele está falando no começo, você pode errar. Eu acabei vacilando nesse lá na prova. E era um exercício Ô, fácil. Anderson, Oi? essa daí eu errei também. Se pá, esse print até é da minha prova, eu acho. Justamente por isso, porque eu não considerei o X como 2. Mas E é aí dois. eu fiz. E aí eu fiz a derivada com f de x. E fiz a derivada, né? Então, derrubei o 2, fiz vezes 3, 3 vezes 2, 6, aí eu marquei o 6. Aí foi onde errei. E derrubo 2, você esqueceu de levar ao quadrado. Teria que levar ao quadrado. O 3 cai aqui, fica 2 aqui em cima. Aí fica 3 vezes 4. Nossa, vacilei muito. Tranquilo. Faz parte. Né? E era uma questão fácil. Então, para quem está de exame, fica a dica: fazer com calma e ler o enunciado, porque o enunciado está falando o que você tem que fazer. Calcular a derivada, eu calculei a derivada, achei o y, que o a, porque todo par ordenado, pessoal, só pela revisão, quando a gente faz lá como é que se diz? A revisão de funções lá, não lembro se eu cheguei a falar. Mas todo par ordenado dentro do plano cartesiano, aquele plano cartesiano que a gente enxerga lá, o gráfico onde a gente faz a função, que é no plano cartesiano, sempre a gente tem valores de x e valores de y, que o valor de y é a mesma coisa que f de x. E o par ordenado, ele, sei lá, vou pôr um ponto A aqui, ó. Esse ponto A, né, seria um par ordenado, ele sempre vai vir aqui com o valor de x primeiro, vírgula, y segundo. E aqui, ó, o y é a mesma coisa que f de x. E ele deu lá, ó. Ele falou aqui, ó. Olha em amarelinho ali. Então ele falou que é a f de a. Eu calculei o f de a aqui com 2 dentro, calculamos aqui e fiz a reta tangente. Só isso. Aí ele fala que era para fazer a reta tangente ou para fazer a derivada da função. Ele começa falando isso aqui em cima. Então era só ler o exercício, fazer com calma, que seria 10. Esse não tinha como errar, mas enfim. Errou. Agora já foi. Não era um negócio tão fora do comum igual os outros que a gente vai ver por aqui. Eu vou pegar uma mais fácil ainda, que eu não organizei mais ou menos. Vou pegar essa que seria mais fácil. Depois eu até reorganizo o PDF e mando para a gente fazer, para depois entrar nas propriedades, não, no quociente, na multiplicação, em tudo que envolve aí, que seria mais difícil. Essa questão ela foi anulada, tá? Eles colocaram x igual a 2, não achava a resposta, a maior galera falou disso também. E aqui ele fala que os pontos de inflexão de uma função são aqueles em que a concavidade do gráfico muda. Falando aqui. Isso é o ponto de inflexão. Tá me dando até conceitos aqui nos próprios enunciados. Dada a função x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x, igualando a segunda derivada a zero, podemos determinar os candidatos ao ponto de inflexão. Não foi muito bem o que ela passou lá nas aulas, mas enfim, né? Ela ensinou outras coisas, mas vamos fazer o que o enunciado está mandando. Então, eu vou calcular o g' de x. E meu g' de x, vou pegar primeiro a derivada aqui, primeiro a função, depois a gente faz a derivada.
menos 4x ao quadrado mais 6x menos 7. Então, mesma coisa. O 3 cai e tem que fazer menos 1 aqui em cima. O 2 vai ter que fazer menos 1 aqui. O 1 cai e eu tenho que fazer menos 1 aqui em cima. Na hora de derivar, tomar cuidado, que eu também ando errando e caindo com o 3 aqui e não colocando nada em cima. Você tem que fazer o menos 1. Então, no caso aqui, ó, vai ficar 3x, 3 menos 1, 2. 3x ao quadrado. Se você colocar só 3x, você já erra. Menos 4x elevado a 1, no caso, né? Porque 2 menos 1 dá 1. Mais 6. Porque 1 menos 1, aqui, ó, daria x elevado a 0, que é igual a 1. E 1 vezes 6 dá 6. E derivada de uma constante, só relembrando, é 0. Derivada. Tá? Então, bora lá. Eu fiz a primeira derivada, ele está pedindo a segunda, ó, no exercício. Então, a segunda eu vou pegar essa função e vou derivar ela de novo. Então, f duas linhas de x é igual. O 2 cai, o 1 cai e o 6 vai zerar. Então, eu vou ter 6x menos 4, certo? Mais 0. Acabou. Isso aqui, ó, esse zero eu vou até tirar para não atrapalhar. Ele está falando que eu tenho que igualar a 0. Ele disse, igualando a segunda derivada a 0. Então eu vou igualar isso aí a 0. 6x menos 4 igual a 0. Eu fico com 6x igual a... Já errei alguma coisa aqui. Vezes 2, 6. Peraí. Não é o 2 ali, o menos 4x ao quadrado? Que aí deveria ter o 2 aqui é 8, para frente do 4? Esqueci de multiplicar o 8 aqui, é 8. Ó. Exatamente, 8. Cai o 2, seria 2 vezes 8. Isso aqui dá 8. Desculpe minha falha. E caiu 2, né? Seria 2 vezes 4. Tem que fazer 2 vezes 4, aqui 3 vezes 1. E aqui 2 vezes 4, valeu. Esse 8 aqui seria 2 vezes 4. Só para relembrar. Que é o que caiu ali. Então dá 8. Vou tirar aqui para não atrapalhar. Para a gente relembrar. Então tá. Então agora tá certo. 6x menos 8. O 8 vai para o outro lado. Logo eu tenho que x igual a 8 sobre 6. Aí dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Isso daria 4/3. A galera entrou com recurso e eles responderam isso daí, ó. E o correto é x, 4/3. Perceberam lá o erro da prova. Não tinha como achar esse 2 aqui, nem com reza lá. Então, se vocês não estão achando resposta, pessoal, com o que está feito também, a questão provavelmente será anulada, né? Não adianta ficar... Isso também causou um pouco de transtorno, porque eu fiquei perdendo tempo aqui nessa questão lá e não achava 2, nem 1, nem 0. Até que eu falei, meu, ou eu tô fazendo, refiz, apaguei, falei, ou eu tô fazendo errado, ou os caras erraram. E aí, não teve jeito, eles erraram mesmo e foi anulada a questão. Vamos ver essa daqui pra gente ver. Para determinar a reta com tangente da curva, tem a função em que o ponto seja 1 e 2. Ó, de novo, a mesma coisa lá dos pontos. Para determinar a reta normal numa curva em um ponto dado, utilizamos a condição de perpendicularidade entre retas, na qual o produto de coeficientes regulares é igual a menos 1.
Essa questão também precisaria de um pouco mais de conhecimento na parte de funções, né? E um conhecimento meio que a gente não usa muito, né? Mas beleza. O coeficiente angular normal da reta 1 e 2 é 1 e 4. E aqui a B, a 2, ó, ele está falando que o coeficiente angular da reta tangente à curva é 2. Para eu calcular o coeficiente angular da reta, a gente faz a derivada, que daria 4x. No lugar do x eu colocaria o 1, porque primeiro vem o x e depois vem o y. Então isso aqui daria 4 vezes 1, e logo meu coeficiente angular da reta é 4. Então eu já sei que a 2 é falsa. Para eu saber o coeficiente normal da reta curva, vai ser o inverso desse número, vai ser o inverso negativado, vai ser menos 1/4. Isso viria das definições. Então a última aqui seria verdadeira, né? E ele pegaria bem aqui, porque ó, falso e verdadeiro eu teria. Então eu eliminaria esse, ficaria entre duas, e ainda eu teria que saber que essa primeira é verdadeira. Isso vem da definição, ó. Reta normal gráfica, o ponto é perpendicular à reta tangente, passando por esse ponto. Logo, o coeficiente da reta normal é o oposto do inverso do coeficiente angular da reta tangente. No caso, eu calculei 4, oposto do inverso. Reta normal. A reta R, coeficiente angular S, coeficiente angular M1 e M2, serão perpendiculares C. M2 vezes M menos 1, vezes 1 daria menos 1, que torna a primeira verdadeira. Peguei a definição e colei aqui até para vocês terem uma ideia, né? E sem a definição essa daqui, não conseguiria resolver. Ela é uma questão meio difícil, né? Só fazendo a B aqui, ficaria aí meio perdido aqui nas outras duas, né? Bom, sabemos que a função inversa pode ser representada por x igual a gy de x, pode ser derivada no ponto y, sendo y igual a tal. Assim, resolva a função inversa e faça a derivação dela. Em seguida, assinale a alternativa correta. Essa aqui, pessoal, se cair, tem que marcar. Marcar gol. Função inversa, ó. Y igual a 3x menos 6. Lembra, na outra aula eu falei, função inversa eu vou trocar o lugar de x com y. Então, x vai passar a ser igual a 3y menos 6. E agora, na derivada, eu posso derivar isso aqui com relação de dx. Eu posso derivar com relação a x, direto aqui, sem tirar o y. Então, a derivada do meu x aqui, ó, ficaria 1. Derivada do x aqui, ó, eu vou ter que cair com 1, fica 1 vezes x elevado a 0, fica 1, igual, derivada de uma constante, cai fora, ficaria com 1 igual a 3y, logo, meu y seria igual a 3 está multiplicando, tem que passar dividindo, 1/3, alternativa A. Então essa era só inverter e pode derivar direto, nem precisa ficar se preocupando com y, tá? Quando você faz, tem aí um negócio de derivar função implícita. Esse é o nome. Quando a função é implícita, igual essa aqui, você pode derivar direto.